Boa noite, pessoal, tudo bom? Tudo bom? O pessoal tá meio sonolento, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem e que todos tenham tido um dia de descanso. Para que agora juntos, como um corpo unido, juntos como uma família, nós possamos aprender um pouco mais de Deus e conhecer um pouco mais daquilo que o nosso Senhor e Salvador tem a nos dizer através da sua palavra. Na última semana, a gente teve o privilégio de aprender e ao mesmo tempo ser confrontado a respeito da graça de Deus, a respeito de como nós, a sua igreja, que fomos escolhidos antes da fundação do mundo, como a própria Bíblia vai dizer, comprada por um alto preço, podemos viver pela fé, confiando na obra perfeita e completa de Jesus Cristo. Obra que nos foi entregue através da sua graça, não por mérito, não por obras para que ninguém se glorie, mas unicamente pela graça de Deus, mediante a fé no presente merecido que nós recebemos. Essa obra tremenda, a graça de Deus, nos foi entregue. Nós precisamos ter fé nisso. E quando nós temos fé, de fato, nós recebemos uma paz que excede todo entendimento e que muitas vezes nós não sabemos explicar de onde vem essa paz. Mas é uma verdadeira paz, uma paz eterna, porque afinal Deus faz paz entre nós e Ele envia o seu Filho para que nós tenhamos verdadeira paz. E essa boa notícia, essa mensagem da cruz, da graça de Deus, ela chegou até nós depois de muito tempo. Afinal, tudo isso aconteceu há muito tempo atrás. E essa mensagem da cruz, o Evangelho, ela veio até nós mediante homens e mulheres que foram fiéis ao chamado de Jesus Cristo, de levar essa mensagem adiante, de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, de falar a respeito da cruz que nos salva. Pessoas que levaram a sério esse chamado a serem discípulos de Jesus. Afinal, quem se diz cristão deve ser um discípulo de Jesus. E quem é discípulo, no fundo é um missionário. É sempre uma missão em tempo integral. Não é só quando a gente se reúne aqui domingo a domingo. Não é só quando você se tranca no seu quarto para ler a Bíblia e orar. Mas é todos os momentos da sua vida. É 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aqueles que são discípulos de Jesus servem a Ele como missionários, como pessoas que levam a sua palavra adiante. E assim como na última semana nós falamos sobre a graça, eu quero seguir com esse mesmo tema. Nesse domingo, nesse dia onde que nós podemos falar sobre esse presente que nós recebemos, sobre a nova aliança feita por Deus e firmada pelo sangue de Jesus Cristo. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, e nós vamos ler até o capítulo 3, versículo 11. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. E o texto de 2 Coríntios 2, 12 diz assim: Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras,
Mas o Espírito veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor é fiel. Obrigado porque a tua palavra permanece para sempre. Nós podemos ler ela, nós podemos ser confrontados por ela, podemos aprender dela, Deus. E assim termos vida abundante no Senhor. Obrigado, Pai, pela tua graça derramada em nosso favor no sangue precioso de Jesus Cristo. Que todos os dias da nossa vida possamos confiar nessa esperança, que o Senhor salva pecadores como nós. Assim como os coríntios, assim como toda a igreja ao passar do tempo, Senhor, nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor fez. Que todos os dias, Pai, possamos nos lembrar da nova aliança que o Senhor firmou em Cristo e possamos ter esperança eterna, porque o Senhor fez paz na terra, o Senhor trouxe a paz a nós. Pedimos por isso, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, gente, 2 Coríntios é uma carta muito importante, porém é uma carta que ela requer vários detalhes para que a gente possa entender corretamente e interpretar corretamente o que Paulo está querendo dizer com cada palavra ali colocada. Mais precisamente, 2 Coríntios é uma das 4 cartas que Paulo enviou a Corinto. Você vai olhar para sua Bíblia e talvez vai se questionar, poxa, mas aqui tem só 1 e 2 Coríntios, não tem 4 cartas. Pois bem, dessas 4 cartas, 2 se perderam. A primeira e a terceira carta. Então, 1 Coríntios que a gente tem, na verdade é a 2ª carta de Paulo aos Coríntios. E 2 Coríntios que a gente tem na nossa Bíblia é a 4ª carta de Paulo a essa igreja, que, ao que tudo indica, exigiu muito cuidado desse apóstolo. Ela exigiu muito de Paulo. E, como eu comentei, 2 dessas cartas elas se perderam. A gente não sabe muito bem o conteúdo delas. Embora nas outras cartas, em 1 e 2 Coríntios, que são a 2ª e a 4ª, nós temos algumas noções. Afinal, Paulo comenta sobre aquilo que ele já havia falado antes nas cartas enviadas anteriormente. E nós vemos que na primeira carta, Paulo, ele critica, na verdade ele está corrigindo vários pecados que tem naquela igreja de Corinto. E na terceira carta, nós também temos uma repreensão e encorajamento de Paulo para essa igreja. E onde Paulo expõe a sua tristeza porque essa galera está se perdendo. Esse povo que está ali em Corinto, numa igreja que o próprio Paulo fundou há muito tempo antes. Muito tempo não, talvez aí uns 10 anos antes do envio dessa carta. Esse pessoal já tinha muitos problemas e com o passar do tempo eles estavam se desviando da sã doutrina. E Paulo, na sua terceira carta que foi perdida, ele está com muita tristeza escrevendo. Porque muitas vezes é difícil falar para as pessoas que nós amamos o quanto elas estão distantes do caminho. O quanto elas estão se desviando daquilo que é verdade. E Paulo, por amar essa igreja, ele sente esse pesar, essa tristeza para falar isso para essa igreja. E nessa terceira carta em específico, que Paulo está conversando com eles, Paulo está rebatendo uma certa oposição e até mesmo uma certa ofensa que foi feita diretamente a ele. E ao que tudo indica, nessa igreja agora em Corinto, nesse exato momento da carta, tinha alguns cristãos que estavam ali no meio, alguns cristãos até mesmo judaizantes, que estavam inclusive questionando se Paulo era um verdadeiro apóstolo. Esse pessoal ali estava duvidando, será que é Paulo que está nos escrevendo essas coisas? Eu acho que esse cara que está escrevendo essas coisas é um impostor. E eles questionam várias vezes. Justamente porque Paulo, como a gente sabe a história dele, Paulo passou por diversas provações, diversas tribulações. Ele teve doença, teve naufrágios, foi açoitado, foi perseguido. Nós sabemos a história de Paulo. E muitas pessoas em Corinto estão colocando essas partes da vida de Paulo que ele está sofrendo como se fosse algo que ele deveria ser questionado. Olha, gente, Paulo está sofrendo porque ele não é verdadeiro apóstolo. Se ele fosse de verdade, ele não estava sofrendo. E é isso que está sendo dito dentro da igreja de Corinto. É isso que Paulo está rebatendo com essa carta de 2 aos Coríntios, que seria a 4ª carta enviada para essa igreja. Embora Paulo tenha uma aparente fraqueza, porque ele está sofrendo, sendo perseguido,
ele continua sendo fiel ao evangelho, fiel à mensagem de Cristo. E o que a gente olha para essa igreja em Corinto, e a gente sabe da história dela, a gente sabe que Corinto não é uma igreja tão diferente assim. Porque a gente olha, a gente vê vários erros, mas na verdade ela não está tão distante assim da atualidade. Corinto é uma igreja de gente problemática. Se você ler 1 Coríntios, você vai ficar horrorizado com tanta coisa que acontece ali, que Paulo está falando claramente sobre os pecados deles. Você lê 1 Coríntios e fala, meu Deus, como é que essa galera se diz crente? Como é que eles são cristãos? Como é que eles creem verdadeiramente em Jesus e continuam vivendo dessas coisas? É uma igreja problemática, mas que recebeu o evangelho no seu coração, mas que ao mesmo tempo precisava constantemente ser corrigida por Paulo. Afinal, a sua vida de fé não condizia com alguém que segue a Jesus Cristo. Não condizia com alguém que quer ser semelhante a Cristo. É exemplo do que nós pregamos aqui. Essa igreja de Corinto, ela é uma igreja parecida com a nossa. De pessoas pecadoras, que ao mesmo tempo foram redimidas, mas que têm lutas reais no seu dia a dia e que muitas vezes demonstram rebeldia no seu coração, não querem ouvir aquilo que Deus quer ensinar a eles. Não é tão diferente da gente. É uma igreja que muitas vezes luta com os seus pecados. Quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, a gente vê a história de Israel, por exemplo. Quando Moisés, como Deus através de Moisés, liberta o povo da escravidão no Egito. E nós sabemos todo o desenrolar dessa história em 40 anos de desobediência e rebeldia no deserto. E nós vemos como foi simples tirar o povo do Egito. Simples entre aspas, porque Deus teve que fazer muitas coisas. Mas foi mais fácil tirar o povo de Israel do Egito do que tirar o Egito de dentro do coração do povo de Israel. Foi muito mais difícil. E a gente pode dizer que em Corinto é a mesma coisa. Esse povo foi liberto da escravidão do pecado, esse povo creu em Jesus, mas é difícil tirar o pecado de dentro do coração desse povo. Esse pessoal insiste em ser rebelde, esse pessoal insiste em permanecer nos seus pecados. E é isso que a gente vê na história de Corinto. A gente pode olhar para eles e falar, jamais nós seríamos assim, Corinto, nossa, eu sou muito melhor do que o pessoal de Corinto, muito melhor. Não me compare a esses mortais. Mas o meu convite é que todos nós possamos olhar para isso que Paulo está dizendo para Corinto, não só, nossa, as outras igrejas são assim, os nossos irmãos de outros lugares, a igreja no Brasil, a igreja no mundo é assim. Mas o meu convite é que nós olhemos para nós, dentro do nosso coração, porque muitas vezes nós somos parecidos com esses coríntios. Muitas vezes nós temos atitudes iguais. Muitas vezes os pecados acontecem aqui diante dos nossos olhos e nós nos recusamos a advertir aqueles que estão nos nossos lados, que precisam de correção, de exortação, por amor, com tristeza no coração, assim como Paulo está fazendo. Muitas vezes nós é que necessitamos de correção e compreensão, e de repreensão, porque nós abandonamos a sã doutrina, assim como o povo de Corinto. Muitas vezes nós queremos nos apegar a super apóstolos, a super pregadores da internet. A gente vê pessoas que falam bem, e a gente começa a ouvir aqui, ouvir ali, e a gente começa a esquecer da Bíblia. Não importa mais a Bíblia, importa o que um pregador que me afaga o ego fala. Porque muitas vezes nós somos parecidos com Corinto. E quando a gente olha para eles, a gente vê que é uma igreja de gente comum. Gente como a gente. Que muitas vezes vai de lá para cá, sai de lá e volta para cá. Jogado de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Porque eles não se apegam às escrituras. Porque eles preferem permanecer no erro. Então, quando a gente olha para esse texto de Paulo, nós vemos logo no início do capítulo 2, ali no versículo 12, Paulo, nessa passagem, ele começa comentando a respeito da sua ida para Troade. E ali ele pretendia se encontrar com Tito, que era alguém que servia junto com Paulo, muitas vezes, né, um discípulo de Paulo. E Paulo queria ir para Troade para se encontrar com Tito porque ele queria ter notícias de Corinto. Lembrem, Paulo escreveu uma carta, escreveu a segunda carta, que é 1 Coríntios, escreveu uma terceira carta muito pesada, uma carta dura de se ler, de se ouvir. E aí, essa carta ela foi enviada por Tito, eles estavam numa região, e aí o que Paulo fez? Ele enviou Tito com essa carta diretamente para Corinto. Enquanto o próprio Paulo ia dar a volta por terra, ia passar por Troade, ia passar pela Macedônia, Filipos, e depois ele ia junto com o próprio Tito para Corinto. Então a ideia de Paulo é que essa carta chegasse antes dele em Corinto, para que quando ele chegasse lá, eles já tivessem lido e eles pudessem, de fato, conversar sobre aquilo que Paulo disse. E Paulo está ansioso para saber qual que foi a reação deles. Paulo quer se encontrar com Tito e falar assim, gente, eu quero saber
como é que o pessoal recebeu aquilo que eu escrevi? Porque foi difícil para mim escrever, mas eu quero saber como que eles receberam essa mensagem. Uma mensagem severa, pesarosa. Uma mensagem de repreensão para aquele povo, para voltarem para o caminho correto. E aí nós vemos como Paulo se importa com essa igreja. Paulo ama esse pessoal. Paulo, ele está ansioso para saber, ele está ansioso para ver Tito, para conversar com ele. E aí, Tito, como é que foi lá? Quando tu leu essa mensagem para o povo, o que eles pensaram? Paulo está ansioso. E aí, tanto que ao ponto, ele está em Troade, ele fala, não, eu vou sair de Troade porque eu quero ver Tito. Eu quero falar com ele para saber como é que está o pessoal em Corinto. Veja só, ele sai de uma cidade só para saber como é que a igreja em Corinto está. Tal é a preocupação, tal é o amor que ele tem por essa igreja. E embora Paulo tivesse ansioso para ter notícias desse povo, Paulo se alegra muito em receber as notícias de Tito. Muito. Quando a gente lê lá em 2 Coríntios 7, que é um pouco mais para frente daquilo que a gente leu, nós vemos que essa igreja, ela se arrependeu verdadeiramente do seu pecado. E Paulo se alegra tanto, mas tanto, que quando a gente lê o versículo 14, ele diz assim, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Paulo se alegra porque esse povo que estava distante de Deus e que estava se desvirtuando, crendo em outras coisas, em um outro evangelho, um falso evangelho, por causa da repreensão dele, eles voltam para Deus e Paulo se alegra. Paulo se alegra ao ponto de comparar esse triunfo em Corinto com a vitória de um general romano. Porque quando um general romano ele vencia uma batalha, vencia uma guerra, eles voltavam para a cidade, o general em seu cavalo imponente, e todo o povo em volta jogando incenso, perfume e festejando. E Paulo diz, olha, graças a Deus porque nós somos vitoriosos em Jesus. Nós somos o doce aroma, assim como as ruas se enchiam de aroma. Paulo se alegra por ver tudo isso. Paulo se alegra por corações arrependidos, porque Deus nos conduz à vitória. É o próprio Deus que, pela sua maravilhosa graça, convenceu aquele povo do seu pecado e chamou eles ao arrependimento, fazendo deles um aroma suave diante da glória de Deus. Paulo dá graças a Deus porque em Cristo sempre há triunfo. E não um triunfo sobre as circunstâncias da vida, mas um triunfo verdadeiro e que nunca se acaba. É uma manifestação da fragrância do conhecimento de Deus, que é fragrância de vida para quem é da vida e é cheiro de morte para quem é da morte. Paulo frisa isso muito bem. É como se Paulo estivesse relembrando aquilo que ele falou lá em 1 Coríntios, no primeiro capítulo, quando ele diz, olha, a mensagem da cruz, ela é loucura para os gentios. Ela é escândalo para os judeus. Paulo está dizendo a mesma coisa. Para aqueles que são da vida, isso aqui é um prato cheio. Mas para quem não conhece o verdadeiro evangelho, isso aqui é mensagem de morte, porque é condenação para eles. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Paulo está relembrando tudo isso que ele já disse para esse povo. Os que anunciam as boas novas, assim como Paulo, são como o doce aroma de Deus, sendo vida para aqueles que obedecem e morte, condenação para aqueles que a desobedecem, para aqueles que não confiam verdadeiramente. Então que no versículo 16, Paulo começa a sua defesa. Porque lembrem, gente, Paulo, ele está distante e se infiltraram dentro dessa igreja pessoas que querem desvirtuar a sua doutrina. Que querem dizer, o evangelho não é só Jesus Cristo, não é a graça, é Jesus Cristo e mais algumas coisas. Você vai ter Jesus, você vai ser abençoado nessa vida e o que importa é aqui. O que importa é ser abençoado com bens, o que importa é não ter nenhuma dificuldade. O que importa é você obedecer para alcançar o céu, não é a graça, é Jesus e mais algumas coisas. E Paulo, no versículo 16, ele começa a dizer para os coríntios a respeito do seu ministério. E ele faz um questionamento que vai ser respondido só lá no capítulo 3, versículo 5, mas ele faz a seguinte pergunta, mas quem está capacitado para tanto? Quem está capacitado para tanto? Paulo levanta esse questionamento porque ali dentro tinha justamente esse pessoal. Esse pessoal que estava ensinando uma falsa mensagem, que estava mais preocupado com os seus lucros pessoais, que usava a palavra como bem entendia para benefício próprio. Porque queria ganhar dinheiro, porque queria ter poder pelos seus próprios interesses. Eles estavam pregando um evangelho diferente, falso evangelho, de poder, de prosperidade, justamente acrescentando a prática da lei para a salvação. Esse que é o ponto. Paulo está confrontando isso diretamente. É como se Paulo mandasse uma carta para nós aqui e falasse, pessoal,
No meio de vocês tem gente pregando um falso evangelho. Tem gente pregando falso evangelho aí dentro. Parem de seguir essa mensagem. Voltem-se para o verdadeiro evangelho da graça de Deus. E aí a gente entra no capítulo 3, com Paulo dizendo, será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? O interessante é que esses opositores de Paulo, que estão ali dentro de Corinto, aparentemente eles vieram com um documento no bolso, uma carta de recomendação, dizendo, olha, nós temos autoridade, nós podemos questionar aquilo que Paulo diz. E eu acho que esse Paulo aí, ele é um baita do impostor. É isso que eles estão dizendo. Eles estão levantando uma espécie de título justamente para provar que Paulo era um impostor. E olha só, Paulo rebate isso dizendo, fala, olha gente, isso aqui é uma vergonha, vocês me conhecem. Eu fundei essa igreja, eu comecei a evangelizar. Aí em Corinto, vocês me conhecem, já visitei vocês diversas vezes. Diversas vezes vocês me ouviram falar diretamente para vocês. E aí vem alguém trazendo uma carta de recomendação, dizendo que eu sou um impostor, que o meu evangelho não é o evangelho verdadeiro. Olha só o que ele diz no versículo 2 e 3 do capítulo 3. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Veja só o quanto é magnífico isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando em outras palavras que a própria obra de Deus, a regeneração desse povo, é o que testifica que o evangelho dele é verdadeiro. O evangelho dele não. O evangelho que ele proclamava a respeito de Jesus. A própria igreja em Corinto é testemunha da veracidade do evangelho. Não é uma mensagem falsa. Ele está dizendo, gente, vocês viram, vocês são transformados. A obra de Deus de salvação para vocês é o que testemunha que o meu evangelho é verdadeiro. Paulo está dizendo isso. Paulo não precisa rebater teologicamente, filosoficamente. Ele poderia. Ele faz isso em Romanos. Mas Paulo está chamando essa igreja para olhar para o que Deus fez no meio deles. Que eles viram com seus próprios olhos. Eles mesmos são testemunho fiel diante da oposição à autoridade apostólica de Paulo. A mensagem que ele proclamava. É muito interessante porque quando nós vemos oposição também ao próprio Jesus, nós podemos olhar lá em Mateus 9, onde que Jesus está ensinando o povo, e aí vinham alguns amigos trazendo um paralítico. E aí eles trazem e colocam diante de Jesus, e aí, você imagina, você é paralítico a vida toda. E aí Jesus olha para aquele homem e fala, os seus pecados estão perdoados. E aí todo mundo que está em volta, os fariseus, eles ficam assim, não. Quem pode perdoar pecados é Deus, isso aí é blasfêmia. Já começa a juntar pedrinha pelo canto, já. Pedrinha não, pedrão. Porque o que Jesus está falando é que ele é próprio Deus. E Jesus, sabendo do que estava passando no coração deles, Jesus fala assim, vocês estão duvidando do que eu estou falando? Então para vocês saberem que eu, Jesus, tem poder para perdoar pecados, ele fala, pega a tua maca, levanta e anda. E o que ele faz? Ele levanta, pega a maca e vai embora. Então veja que Paulo está dizendo a mesma coisa. Paulo não está rebatendo o que eles estão dizendo. Paulo fala assim, vocês viram o meu evangelho, vocês creram no evangelho de Cristo, do Cristo crucificado. Vocês já viram isso acontecer. A comprovação da veracidade da mensagem era justamente aquilo que Paulo testemunhou, aquele povo testemunhou, e que foi prometido muito tempo antes, lá em Jeremias 31. Quero convidar você, segura em 2 Coríntios e volta em Jeremias 31. Jeremias 31, versículos 31 a 34. Isso aqui é muito tempo antes, gente. Muito tempo antes. E Jeremias diz assim, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o seu Deus, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor
até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. O arrependimento e a conversão daqueles cristãos era o que validava o ministério de Paulo. Era a conversão deles. Era o arrependimento dos seus pecados que validava tudo aquilo que Paulo já ensinou até aqui. Era a obra de Deus, como prometido em Jeremias 31. E contra a obra de Deus, não tem o que fazer, é obra de Deus. A lei não estaria mais gravada em tábuas de pedra, mas escrita no íntimo do coração do seu povo. E quando a gente lê o versículo 3, diz assim: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Olha só que maravilhoso isso que Paulo está dizendo, porque se passou muito tempo até isso acontecer. Muito tempo. A promessa de Jeremias 31 se cumpriu. Não é mais uma lei externa, mas é uma lei interna no coração daqueles que são salvos, daqueles que iam sendo salvos. Aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, comprados por um alto preço, amariam e obedeceriam a lei do Senhor mediante o poder do Espírito Santo, que convence do pecado e que apontou para a obra de Cristo. Não é mérito, é graça de Deus, porque é Deus que fez tudo isso. É Deus que deu fé. É Deus que convence do pecado. É Deus quem sobe no madeiro, que é erguido no madeiro e morre em nosso favor. Deus fez tudo. Essa é a obra da nova aliança. Essa é a graça de Deus. Quando a gente olha o profeta Ezequiel, também lá atrás, falando a mesma coisa, quando ele diz em Ezequiel 11:19, darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ezequiel repete em Ezequiel 36, 26 e 27, ele diz: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Paulo está tão certo disso que ele deposita toda a sua confiança não na sua própria capacidade, mas na capacidade que vem de Deus. Não é na eloquência dele, porque provavelmente muitos desses judaizantes ali falavam muito melhor que Paulo. Talvez tinham um poder de convencimento muito melhor do que o de Paulo. Mas Paulo não apela para a sua capacidade, ele está apelando para o poder do Espírito Santo, que é quem convence verdadeiramente do pecado. Olha só o versículo 4, quando ele diz assim: tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. E aí ele vai para o versículo 5 dizendo: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Paulo fez tanta coisa nessa igreja. Paulo falou, evangelizou tantas pessoas ali. E Paulo tem a coragem de dizer: eu não tenho mérito nenhum, porque é Deus quem fez tudo. Através de mim eu não fiz nada, gente. É obra de Deus, é obra do Espírito Santo. A conversão dos coríntios é poder de Deus. Porque ninguém consegue, pela razão, ficar matutando ao ponto de crer verdadeiramente em Jesus. É obra de Deus. Se ele não abre os nossos olhos, a exemplo do que ele fez com Paulo, de tirar as escamas dos olhos para que ele pudesse ver verdadeiramente, nós nunca vamos crer. A fé é um dom de Deus. É Deus que tem que nos dar. E por que ele nos dá? Porque ele é gracioso. Porque ele quer, porque ele nos ama. Nós não podemos reivindicar nada. E há um contraste gigantesco entre aquilo que Paulo confia, que é o poder de Deus, e a capacidade daqueles homens que estavam ensinando uma mensagem falsa, que estavam distorcendo o evangelho. Há uma diferença enorme entre a suficiência da cruz e a capacitação de Paulo, da falsa mensagem de Jesus e mais algumas coisas que aqueles homens estavam pregando. Eles anunciam morte, e eles anunciam Jesus e guarda o sábado. Jesus deixa de comer isso. Jesus e mais deixa de fazer aquilo. Porque tudo isso é necessário para a salvação, é isso que eles estavam dizendo. Eles anunciam a prosperidade, mas Paulo está sofrendo, muitas vezes foi preso, foi açoitado. E muitas vezes, em muitas cartas, Paulo diz assim: não se envergonhem, gente, isso aqui é o poder de Deus. Eu sou perseguido por causa do verdadeiro evangelho. Se eu estivesse falando mentira, eu não estava sendo perseguido. Paulo anuncia Cristo crucificado, o qual é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Paulo anuncia a fragrância graciosa em Cristo, recebida mediante a fé, e que não vem de nós,
é um dom de Deus. Paulo anuncia o poder do Espírito do Deus vivo, que nos invade ao ponto da gente não conseguir resistir. Porque quando ele tira as escamas dos nossos olhos, quem pode resistir a Deus? Quem pode dizer, eu vou ficar de pé diante de Deus? Porque naquele último dia, quando Jesus voltar, todo joelho vai se dobrar. Nenhum vai ficar de pé. Quem somos nós para dizer que nós vamos resistir ao poder de Deus? Nós temos que ter essa noção da obra de Deus, daquilo que Ele faz conosco e da gente tentar entender. Esses dias eu estava vendo um podcast de um professor, de um teólogo muito famoso, que eu gosto muito. E, cara, tá ouvindo em casa aquele podcast e, nossa, eu tinha que conter as lágrimas para ouvir. Alguém com tanta capacidade, alguém que sabe tantas coisas, alguém que fala hebraico fluentemente, dizer, olha, lembro, já tinha seus 60, 70 anos, mas eu lembro quando eu tinha meus 14, 15 anos, quando eu aceitei a Jesus, que eu estava lá no jardim da casa que eu morava, e eu olhava para tudo aquilo e via a graça de Deus, e as lágrimas vieram e eu não conseguia resistir a Deus. A graça invadiu o meu coração ao ponto de que até hoje, no auge dos meus 70 anos, eu estou tentando entender. Estou tentando anotar a placa do caminhão que me atropelou e até hoje eu não entendi. E aí eu vejo um homem que sabe tanto, que estudou tanto, falar que a graça de Deus é aquilo que salva a vida dele e que ele pode, com todas as fichas, ele pode depositar a confiança dele em Cristo. É algo que muitas vezes eu olho para mim e talvez a minha atitude é a mesma dos coríntios, de desconfiar. Será que a mensagem de Deus é só isso? É só que eu tenho que confiar em Deus? Confiar na cruz de Cristo? Por que eu não estou procurando entender o tamanho, a largura, a altura, a profundidade desse caminhão que me atropelou há tanto tempo atrás? E que até hoje eu estou tentando me reerguer, tentando entender o que esse caminhão fez comigo. Eles anunciavam uma letra que traz condenação. Paulo, porém, está anunciando a obra e o poder do Espírito Santo em Cristo Jesus que nos vivifica. Enquanto a letra mata, o Espírito vivifica. Paulo diz uma das frases que possivelmente é uma das frases mais mal compreendidas da história da Bíblia. Talvez você vai ler aqui, talvez você vai ver dizendo assim, poxa, mas a letra mata, mas o Espírito vivifica. E assim, gente, aqui cabe um esclarecimento porque eu já ouvi várias vezes. E eu já disse também. Estou aqui para dizer assim, não, eu já falei também. E muitas vezes eu creio nisso. Várias vezes eu já ouvi essa frase fora do contexto, dizendo, olha, sempre trazendo para aquele lado, não lê muito a Bíblia, porque, tu sabe, né, a letra mata. Esse negócio de estudar teologia, esse negócio de ir a fundo no que a Bíblia quer dizer, isso aí seca a gente por dentro, a gente perde a fé. A gente tem que viver mesmo é pelo Espírito, a gente tem que orar, a gente tem que se entregar para o Espírito. Aí eu faço essa pergunta, é isso que o texto está dizendo? A gente leu todo o contexto? E é isso que o texto está dizendo? Não. O texto está dizendo outra coisa. A gente precisa deixar muito claro que quando Paulo usa o termo a letra mata, ele não está dizendo que estudar a Bíblia é errado e que estudar demais é ruim. De maneira alguma. Paulo foi um dos caras que mais estudou. Paulo, a partir do momento que ele teve o encontro com Jesus, ele ficou um tempo afastado, para tentar entender o caminhão que atropelou ele. Paulo não está dizendo para a gente não estudar a Bíblia, para a gente não se aprofundar naquilo que Deus nos ensina. Paulo está se referindo à obediência da lei como meio de salvação. Quando ele usa a letra mata aqui, ele está se referindo que a lei do Antigo Testamento matava. É isso que Paulo está dizendo aqui. A lei sempre serviu para apontar o nosso pecado e mostrar a nossa incapacidade de obedecer fielmente a Deus. Deus diz assim, ó, aqui é o meu patamar de perfeição, de santidade. Essa aqui é a lei, eu quero que vocês vivam assim. A lei é para mostrar para nós, todos nós aqui, e para os coríntios também, que nós nunca vamos chegar nesse patamar. A lei é para mostrar para a gente, olha, a minha perfeição é tão grande que vocês nunca vão chegar. Mas ao mesmo tempo, a lei instituía sacrifícios do Antigo Testamento. E a lei, a desobediência à lei, nos apontava para o sacrifício no altar. Porque quando alguém desobedecia a lei, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que pegar um cordeirinho de 1 ano, sem nenhuma mancha. Ele tinha que levar lá para o sacerdote sacrificar aquele cordeiro. Para que, assim, ele tivesse a ira do seu pecado julgada. E o que eu quero dizer com isso é que não são 2 jeitos de salvar. Quando a Bíblia fala de antiga lei, e a antiga aliança e nova aliança, não está falando de 2 maneiras de Deus salvar. Deus não salvava pela obediência e agora é pela graça.
Deus sempre salvou pela graça. A lei sempre veio para apontar para o nosso pecado e dizer, vocês não são capazes. Mas através disso, nós precisamos depositar nossa confiança no sangue do Cordeiro, que algum dia vai ser enviado por Deus, no Messias prometido, que um dia virá nos resgatar. E isso sim vai ser graça de Deus. Porque hoje, Deus aplaca a sua ira em um cordeiro. Mas haverá o dia em que não precisará mais nenhum sacrifício. Porque o sacrifício perfeito será feito. Jesus Cristo vai morrer numa cruz. Desde o princípio, se a gente olhar a Bíblia, gente, se a gente olhar lá em Gênesis 3, você pode desconfiar de mim, eu peço que você leia a sua Bíblia. Porque quando a gente lê Gênesis 3, e nós vemos o primeiro pecado, o pecado de Adão e Eva, o que eles fazem? Eles tentam se cobrir. A primeira coisa que eles vão lá numas árvores, pegam umas folhas e tentam se cobrir. Mas é suficiente? Não é. A gente tenta se cobrir. A gente tenta mostrar para Deus que a gente está sem nenhum pecado. Só que quando a gente olha para Gênesis 3, o que Deus faz? Deus cobre eles com peles de animais. Ali há o primeiro sacrifício. Ali a graça de Deus, porque Deus era para fulminar eles por causa do pecado deles. Mas Deus derrama da sua graça. Algum animal morre por causa do pecado deles. E eles são cobertos. A lei traz condenação por causa da nossa incapacidade de obedecer. Os sacrifícios nos mostravam essa incapacidade. Mas os homens tinham que depositar fé naquele ato misericordioso de Deus de perdoar os seus pecados. Imaginando e esperando que um dia Deus os salvaria plenamente. A diferença é que hoje, esse sacrifício pleno e perfeito já aconteceu. A diferença é que agora a gente não está esperando o nosso Messias vir para morrer na cruz. Isso já aconteceu. Nós podemos, livres, confiar em Jesus Cristo de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Eles eram salvos por aquilo que viria, e agora nós somos salvos por aquilo que já veio. Então, quero dizer que quando alguém chegar para você e dizer assim, olha, não lê muito a Bíblia, tem uns caras aí que estão comentando a Bíblia, mas não vai atrás deles, não vai ler, não vai tentar entender aquilo que Deus quer te dizer. Não estuda teologia porque isso aí é coisa de bitolado. Quando você ouvir isso, você pode responder assim como Cristo, que quando foi contestado por Pedro, ele falou assim, arreda-te de mim, Satanás, porque tu não sabe das coisas do alto. Você fala das coisas do pensamento dos homens. Você não pensa nas coisas de Deus. Porque quando a gente olha para diversas passagens da Bíblia e ela nos diz assim, medita na lei do Senhor de dia e de noite, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Paulo está dizendo para a gente estudar, para a gente entender o tamanho, a largura, a altura, a profundidade, o peso desse caminhão que passou em cima da gente. E aí Paulo vai concluir a sua defesa trazendo um paralelo da glória da antiga aliança para a glória da nova aliança. Ele vai dizer assim, a antiga aliança era uma aliança gloriosa, ao ponto do rosto de Moisés brilhar e o pessoal ter medo. Ninguém queria chegar perto de Moisés porque era tamanha glória de Deus que estava sendo resplandecida e brilhava no rosto de Moisés. Mas Paulo vai dizer, essa glória é transitória. Essa glória não dura para sempre. Tem uma glória que é muito maior. Se essa glória que está desvanecendo, que está se acabando, imagina a glória que permanece, o evangelho de Cristo, que salva pecadores. Essa glória vai durar para sempre. Se a glória da antiga aliança já era grande, imagina a glória da nova aliança. O grande ponto de tudo isso é que Paulo vem nos ensinando que a pergunta fundamental cai sobre o evangelho que nós temos seguido e que nós temos proclamado, o qual é debatido ali entre Paulo e os seus opositores. O ponto é, que evangelho nós seguimos? O evangelho de Cristo e mais algumas coisas? Faz isso, faz aquilo, faz. Ou o evangelho proclamado por Paulo, que nós cremos em Jesus, nós somos salvos pela graça, e por causa disso nós temos o coração transformado, um coração que não é mais de pedra, um coração de carne que pulsa e que a partir de agora ama a lei do Senhor. E por causa disso, em gratidão a Deus, obedece e segue os seus preceitos. Que evangelho que nós seguimos? Se eu pedisse para você, para que você dissesse e resumisse a respeito do verdadeiro evangelho em uma frase, se eu desse 10 segundos para vocês agora, para resumir o evangelho, o que salva a gente? O que você diria? Se eu pedisse para você, o que é o evangelho? O que você responderia? Assim como Paulo, que é mediante a fé, que o evangelho é a boa notícia de que Deus salva pecadores,
como eu e como você? Nós diríamos que a mensagem da cruz é suficiente? Nós diríamos que nós somos, nós, aqui, não os coríntios lá atrás, que nós somos pecadores e que nós merecemos a ira de Deus e que é só pela obra regeneradora de Jesus que nós passamos a crer? É esse o evangelho que nós proclamamos? Porque Paulo está disposto a morrer por isso, a ser perseguido, a ser humilhado diante de uma igreja que ele mesmo fundou. Paulo faz o possível, e nós também deveríamos fazer por amor a Jesus, que a mensagem permanecesse a mesma, assim como Jesus nos ensinou. Será que esse evangelho que nós proclamamos é aquele de que Deus grava a sua lei no nosso coração e nós passamos a amar o seu propósito eterno? É isso que nós queremos? É esse que é o evangelho? Porque se a gente está procurando outra coisa, a gente está apoiando os opositores de Paulo. A gente não está seguindo aquilo que Paulo, Jesus, Pedro, todos os apóstolos falaram com o passar do tempo. Que evangelho que nós puxamos para nós? Será que nós temos nos apoiado na lei que mata? Na letra que mata? Ou nós estamos nos apoiando no Espírito que vivifica? No Espírito que nos dá vida, que nos aponta o nosso pecado, mas que principalmente nos faz olhar para a cruz do Calvário, onde que o nosso pecado foi pago. Que evangelho é o que nós queremos? Que evangelho que nós cremos? Que evangelho que nós proclamamos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado porque a Tua palavra, ela nos aponta para um evangelho que muitas vezes não é aquilo que o mundo espera. Afinal, não é o que o mundo espera. Senhor, muitas vezes o nosso coração quer se apegar a coisas da capacidade humana. Muitas vezes nós queremos nos salvar com a nossa própria força. Senhor, quantas vezes nós temos um coração rebelde como o povo de Corinto, que muitas e muitas vezes, mesmo sabendo a verdade, mesmo conhecendo a Jesus, volta a se enganar com mentiras, volta a se enganar com falsos mestres, com falsa doutrina, com falso evangelho, Deus. Senhor, nos limpa dessa falsa mensagem, nos limpa, Pai, de um coração perverso que prefere as suas próprias obras ao invés da Tua graça, ao invés do favor imerecido que nós recebemos em Cristo Jesus. Senhor, perdoa as nossas falhas, porque muitas vezes somos nós que merecemos e que precisamos de repreensão. Muitas vezes nós nos afastamos de Ti, muitas vezes, Senhor, nós vemos os nossos irmãos em Cristo sofrendo, não tribulação, mas porque eles estão crendo em caminhos que levam ao erro, em que induzem ao erro. E quantas vezes nós ficamos calados e nós não temos a mesma atitude de Paulo, Senhor. Muda em nós, primeiro. Que sejamos fiéis ao Teu Evangelho, que possamos viver pelo Teu Evangelho, Deus. Isso é graça, favor imerecido que nós nunca mereceremos, Deus. Mas que por dar graças ao Senhor, nós queremos Te obedecer todos os dias da nossa vida. Nós não queremos fugir do Senhor. Nós queremos meditar na Tua lei dia e noite, sem nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Senhor, não permita que no nosso meio surjam opositores à Tua verdade. E que se assim ocorrer, meu Deus, nós possamos fielmente defender o Teu Evangelho assim como Paulo fez. Que possamos ser fiéis à Tua mensagem, não porque queremos simplesmente mostrar que sabemos, mas por amor, mesmo com tristeza no nosso coração, Deus. Assim como Paulo teve, que possamos crer na Tua verdade plena e verdadeira. Senhor, que sempre possamos confiar na Tua graça, Senhor. Esse é o nosso pedido, nosso desejo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.